Olá pessoal, hoje a gente vai fazer uma live até um pouco diferente das outras que a gente fez. Nas outras eu falei um pouco mais de edital, né? A gente tá sempre fazendo a live aqui, diferente das outras lives, que eu falei um pouco sobre a EBSER, sobre a empresa, e também falei um pouquinho sobre o edital em si, né, que é o edital 03/2019, área assistencial. Nas lives anteriores eu falei um pouquinho sobre isso, né, mais a empresa, mais a EBSER. Nessa live de hoje, eu prometi falar com vocês um pouquinho sobre sífilis nos concursos. Sífilis nos concursos. Por que esse tema sífilis nos concursos eu resolvi falar hoje? Tem um motivo muito interessante. Cai muito comum nos concursos que falam de análises clínicas, para técnico de análises clínicas, para biomédico, para farmacêutico. É muito comum falar sobre sífilis, cair direta ou indiretamente questões relacionadas a sífilis, tanto ao diagnóstico, quanto ao prognóstico, quanto algumas características do paciente. Então, eu vou tentar sumarizar aqui algumas questões relacionadas a isso. Espero que fique claro e conto com as perguntas de vocês também para a gente poder bater um papo aqui legal. Eu imaginava que essa live ia dar menos pessoas porque os alunos já estão de férias, alguns estão viajando e tal, mas eu acho interessante e, como sempre, eu vou deixá-la disponível lá no YouTube para o pessoal que tiver interesse em assistir a live. Infelizmente, quem assiste depois no YouTube não consegue fazer perguntas ao vivo aqui, como a gente vai fazer, certo? Então, tema de hoje: sífilis nos concursos. Então, gente, uma coisa que é interessante que eu queria chamar a atenção para vocês, a primeira coisa quando a gente fala de sífilis é o agente causador. Quem é o agente causador da sífilis? É a bactéria com formato de espiroqueta, Treponema pálido, não é isso? Até então só existe essa espécie de treponema associada à doença infecciosa como a sífilis. Então a gente tem um agente etiológico bem determinado, Treponema pálido, e a transmissão da sífilis ela é uma transmissão sexual. O ciclo de vida desse treponema pálido ele é sempre associado às relações sexuais e o contato é sempre assim. Então já fica mais fácil da gente poder delimitar bem quem é o agente infeccioso. Tá? Então, uma espécie apenas, treponema pálido, nome da doença, sífilis. Uma outra questão interessante, antes até de puxar mais com relação às questões de concurso, é o seguinte: treponema pálido, bactéria causadora da sífilis, não é isso? Às vezes a galera dá uma escorregada quando está falando e fala vírus e tal. Bactéria causadora da sífilis. E uma questão interessante é que a infecção sífilis ela é dividida em 3 momentos, né? Então eu tenho sífilis primária, secundária e terciária. Isso é importante porque em diferentes momentos a gente tem situações de diagnóstico também diferentes. Então vamos lá. Sífilis primária, secundária e terciária. Tô vendo uma galera aqui, deixa eu aproveitar e dar só um alô aí para Vinícius, Sara que tá aí presente, Ramon, Tairine, Florencio de novo, da live anterior. Um abração a vocês aí, muito obrigado por estar presente. Então, ó, a Ramon já está chamando a atenção de fase latente. Então, gente, é o seguinte, a gente tem 3 fases da sífilis, primária, secundária e terciária. Entre essas fases, a gente tem essa fase de latência. A latência ela não é assim caracterizada como uma fase da infecção. Ela é justamente uma fase, um momento da infecção, onde a multiplicação bacteriana ela é reduzida. Lucas Horta está aí presente. Valeu, Lucas. Então, primária. Então, muitas vezes o paciente ele tem a fase primária, né, que tem apenas uma lesãozinha indolor e sem pus no local. Geralmente é um cancrozinho, um carocinho que aparece, principalmente nos homens, é visível, mas é muito curta.
Depois a gente tem as fases de latência, sífilis secundária, latência e terciária. A sífilis terciária que é a mais grave, porque ela pode afetar o sistema nervoso central, coração, faz umas lesões de pele chamado goma, que são as lesões grandes, robustas, são as úlceras assim que ficam abertas e expostas, bastante interessante. Então, ó, sífilis primária, muita bactéria, baixou, latência secundária, latência terciária, certo? Então essas são as 3 fases que a gente tem dessa bactéria Treponema pálido. Eu anotei algumas coisas aqui para não me perder aqui falando ao vivo. Então a gente tem essas fases da infecção. E durante essas fases a gente pode ter resultados dos exames laboratoriais de formas diferentes, certo? Então a gente vai entrar aqui nas questões relacionadas ao laboratório e eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual é o teste mais conhecido, mais fácil de fazer e que todo laboratório faz, que é muito utilizado para fazer triagem em pacientes com suspeita da sífilis? Olha os termos que eu estou utilizando. É utilizado para fazer triagem de pacientes com suspeita de uma infecção sifílica. Ou até sem suspeita de infecção, mas para a questão de checagem mesmo. Então, aí ó, Ramon, Florencio, Magda, Cleiton, Lucas, todo mundo, Camille, todo mundo fala, Laiane, Adriele, quer dizer, Vinícius, VDRL. Veja como o dono de laboratório já tem uma visão diferenciada. Nosso amigo Vinícius colocou V.D.R.L, para deixar claro que é uma sigla e que ela é uma sigla associada ao nome do laboratório que desenvolveu o teste. É Venereal Disease Research Laboratory, é Laboratório de Pesquisa de Doenças Venéreas. É a sigla que ficou conhecida no mundo todo e a gente faz isso. E a gente ainda fala, repete. Então, isso mesmo. Quando eu quero fazer uma triagem, uma campanha, a gente faz esse testezinho que todo laboratório faz, chamado VDRL. No VDRL, que é um teste simples, que todo laboratório faz, é onde tem as maiores pegadinhas com relação ao concurso. É aqui onde muita gente erra feio. Então vamos lá. Florencio está dizendo que é triagem porque não é treponêmico. Mesmo se a titulação for alta, não é confirmatório e tal. Beleza, isso mesmo. Então, ó, a gente divide os testes para sífilis em 2 grandes... Testes para sífilis, não, os testes que são associados a esse diagnóstico, em 2 grandes grupos. Os testes treponêmicos e os testes não treponêmicos. Os testes treponêmicos são os testes em que detecta alguma ferramenta imunológica diretamente associada à infecção sifílica. Então, os testes treponêmicos detectam anticorpos contra o treponema pálido. Então, se você produziu anticorpos contra o treponema pálido, é porque você sofreu uma infecção em algum momento, em algum estágio, pelo treponema. Os testes não treponêmicos, que um exemplo é o VDRL, eles detectam anticorpos, são historicamente conhecidos como reaginas, são principalmente da classe IgM, são anticorpos que reagem principalmente contra o antígeno cardiolipina. A parede celular da bactéria Treponema pálido ela é rica em cardiolipina, então é por isso que é utilizado esse VDRL. Então, muita cardiolipina no sangue do indivíduo, essa produção de anticorpos aumenta e você tem lá a positividade no VDRL. Então ele é um teste não treponêmico, que a maioria dos anticorpos que são detectados são de cardiolipina. Então vamos lá para ficar fácil. Eu tenho um cristal de colesterol, antígenos de cardiolipina, boto no meio de lecitina e adiciono a amostra do paciente. Quando eu adiciono a amostra do paciente, se aglutinar, eu tenho a presença desses anticorpos contra a cardiolipina e aí uma pulgazinha surge de que pode, talvez, quem sabe, a gente está falando no caso de sífilis. É importante chamar atenção para isso.
porque tem muita cardiolipina na estrutura celular da bactéria Treponema pallidum. Porém, a gente sabe que tem cardiolipina também no nosso tecido. Então, tem cardiolipina no nosso tecido nervoso, tem cardiolipina no nosso tecido cardíaco, principalmente no coração, é uma fonte interessante de cardiolipina. Em algumas regiões do corpo também, alguns tecidos musculares. Então, a cardiolipina ele não é um antígeno exclusivo lá do Treponema pallidum. Por ele não ser um antígeno exclusivo do Treponema pallidum, eu posso aumentar essa concentração de anticorpos no meu sangue e não está associada à sífilis. Ou seja, eu produzo anticorpos contra a cardiolipina, principalmente. Se tiver cardiolipina no meu corpo, eu aumento essa concentração de anticorpos. Se for pela bactéria, beleza. Se não for pela bactéria, é por outros motivos. Certo? Então, primeiro é bom a gente deixar claro isso. O VDRL não é um teste para sífilis, anota isso nos resumos de vocês. VDRL não é um teste para sífilis, ele não fecha o diagnóstico de sífilis. Ele é um teste utilizado no contexto que pode aumentar a suspeita da sífilis e lá na frente fechar um diagnóstico de sífilis com outros testes, ok? Então ele é um teste muito utilizado por triagem, para triar pacientes e pela facilidade em se fazer, beleza? Então, VDRL não é um teste para sífilis, eu vou falar disso 1 milhão de vezes. VDRL não é um teste para sífilis, é um teste para detectar anticorpos anticardiolipina, que pode estar associado a uma situação de sífilis ou não. Quanto mais bactérias circulando, mais cardiolipina, a gente espera que tenha mais anticorpos contra a cardiolipina, certo? Beleza. A outra opção, a outra categoria são os testes treponêmicos, que aí sim pegam anticorpos contra antígenos que são produzidos exclusivamente pelo Treponema pallidum. As metodologias mais utilizadas para detectar anticorpos contra esses antígenos são o mais conhecido de todos os médicos, e por isso é um teste muito solicitado, é o FTA-ABS, que é ensaio treponêmico fluorescente de absorção. Então o FTA-ABS é um ensaio de imunofluorescência, é muito solicitado para aí sim confirmar a infecção por sífilis. A gente pode fazer isso por ELISA, que é o imunoensaio enzimático adsorvente ligado à enzima, né? Então, imunofluorescência, ELISA, e é muito utilizado quimiluminescência também. Então você pode utilizar uma metodologia quimiluminescente para detectar anticorpos treponêmicos. E aquele outra metodologia que é feita em 5 minutos, que utiliza um papel de nitrocelulose. Como é o nome dessa outra metodologia, que também pega anticorpos contra o Treponema pallidum, também pode ser utilizado como confirmatório lá da suspeita gerada através do VDRL. Como é o nome daquela metodologia que dura 5 minutinhos e que a gente faz em todo quanto é laboratório? Florencio, nota 10. Imunocromatografia. Isso aí, ó, Laiane. Então, a gente tem quais são as metodologias treponêmicas, as mais utilizadas, né? Podem existir outras, mas as mais utilizadas. ELISA, imunofluorescência, que é o FTA-ABS, quimiluminescência e imunocromatografia. Essas são as 4 metodologias muito utilizadas para fazer o diagnóstico, certo? Confirmatório, né? Porque aí eu pego um anticorpo específico contra o treponema. E muito bem, todo mundo colocou imunocromatografia, beleza, porque eu chego me desconcentro quando alguém fala assim, vamos fazer um teste rápido. Eu queria que vocês me explicassem o que é um teste rápido, porque eu já tenho alguns anos, né, eu acho que eu estudo imunologia, que eu trabalho com imunologia, que eu dou aula de imunologia, até hoje eu não sei o que é um teste rápido. Né, mas botaram a culpa de ser rápido na imunocromatografia e a gente usa muitas vezes erroneamente esse termo como se fosse o nome da metodologia. Teste rápido não é metodologia, né? Então, imunocromatografia.
Beleza, vamos lá. Então eu já falei, né, das dois tipos de metodologias. Então sempre o confirmatório vai ser quando você detecta anticorpos contra o treponema. Isso tranquilo. Agora o VDRL ele é um ensaio muito bom, ele ajuda muito. Quais são as situações que o VDRL ajuda muito? Primeiro que ele é um teste fácil. Se a suspeita é que o paciente está com sífilis ativa, você usa o VDRL, que se tiver muita bactéria circulando, vai ter muito anticorpo anticardiolipina e você aumenta a sua suspeita. Ponto 1. Ponto 2. O VDRL ele é muito bom porque, assim, entenda que se o paciente estiver infectado por sífilis, a maior quantidade de bactéria vai estar associada à maior quantidade de anticorpos contra a cardiolipina. Então, quando o paciente entra em terapia, fizemos o diagnóstico de sífilis, né, confirmamos com o teste treponêmico, o VDRL é muito utilizado para monitorar a infecção, depois de que o diagnóstico está feito. Então, por exemplo, o paciente está lá com infecção por sífilis, beleza, está com VDRL 1/512. Começou a fazer a terapia, ele vai fazendo o VDRL para monitorar a eficácia da terapia. Se o quantitativo de bactéria decair, vai decair também os títulos de anticorpos anticardiolipina. E aí o VDRL vai baixando. Então, os testes treponêmicos que nós temos disponíveis não servem para monitorar o tratamento. Olha que coisa interessante. Eu monitoro o tratamento com VDRL, mas eu não fecho o diagnóstico com VDRL. Uma vez que o diagnóstico está feito, aí o VDRL é bom para monitorar o tratamento. Certo? A gente vai fazendo de forma sequencial e vai avaliando se a carga bacteriana está reduzindo ou não. Beleza? Tem perguntas aí? Estou vendo vocês meio tímidos hoje. Deixa eu ver aqui, já falei do VDRL, já falei, sim, da sífilis, né? Então o que acontece? Bota uma coisa na cabeça, VDRL é associada à carga bacteriana. Depois que eu já sei que o diagnóstico está feito, VDRL é associado à carga bacteriana. Então, qual é a situação que mais gera dúvida nas pessoas, tanto nos pacientes quanto nos concurseiros? Durante as fases da infecção, eu posso ter uma carga bacteriana baixa, tanto na sífilis primária, quanto na secundária, quanto na terciária, e principalmente nas latências. Na secundária, geralmente eu tenho uma carga bacteriana alta, são lesões espalhadas pelo corpo e tal. Mas eu posso ter um VDRL não reagente nesses pacientes, principalmente nas latências. Por quê? Uma vez que o diagnóstico está feito, o VDRL está associado à carga bacteriana. Se o paciente tiver com pouca carga bacteriana, pouca cardiolipina circulando, pouco anticorpo no sangue, pouco anticorpo anticardiolipina no sangue, o VDRL pode ser que tenha dado tão pouquinho que ele dê não reagente. Ok? Então, uma vez que eu fechei o diagnóstico de sífilis, esse paciente vai dar reagente por todo o tempo, por toda a sua vida, ele vai demonstrar a presença de anticorpos anticardiolipina ou a presença de anticorpos antitreponema. Porém, o VDRL não, ele pode dar reagente e não reagente variando ao longo do tempo, a depender da carga bacteriana, ok? Uma vez fechado o diagnóstico com o teste treponêmico, não adianta mais fazer teste treponêmico, porque ele vai dar reagente para o resto da vida. Depois que o diagnóstico está fechado, aí eu só posso fazer o VDRL mesmo. É o VDRL quem vai fazer eu monitorar essa carga bacteriana, depois do diagnóstico fechado. Beleza? Aí, os testes treponêmicos, assim, vou frisar mais uma questão que pode ser perguntada e fica na dúvida. FTABS é um teste treponêmico por imunofluorescência. Precisa do microscópio de fluorescência, precisa preparar uma lâmina. Eu tenho uma lâmina sensibilizada com a bactéria, adiciono a amostra do meu paciente, se ele tiver anticorpos ele vai opsonizar essa bactéria, né, forrar a bactéria de anticorpos. Depois eu coloco o segundo anticorpo anti-FC marcado com fluoresceína e eu vou ver essa bactéria toda fluorescente se o meu paciente tiver um anticorpo primário. Então, FTABS é um ensaio de imunofluorescência. Magda. Professor, uma vez o paciente entrando em contato com o treponema, o VDRL terá sempre uma titulação? Não, Magda.
Às vezes demora muito, mesmo o paciente fazendo o tratamento, ele ainda fica com VDRL baixinho por muito tempo. Mas a gente não pode confiar nisso não. Ele pode ainda estar infectado, não ter sido curado e dar um VDRL não reagente. Mas isso não é obrigatório. Ele pode dar um VDRL reagente, como pode dar um VDRL não reagente. Depende da carga bacteriana, certo? É muito comum um paciente que fez o tratamento para sífilis ficar com VDRL de titulagem baixa, 1/4, 1/2, variando por muitos anos. Mas isso não acontece em todos os pacientes, é importante isso. Então, eu posso ter sífilis e estar com VDRL não reagente? Posso sim, ok? Então posso ter sífilis e estar com meu VDRL não reagente tranquilamente, desde que a carga bacteriana esteja baixa, ok? Beleza. É muito comum também os médicos solicitarem FTABS, IgM e IgG, em qualquer situação. Parece que aprenderam só isso. Bota IgM e IgG e vai e espera para ver o que é que vai dar. É importante que vocês entendam que a IgM ela é uma imunoglobulina, é um anticorpo de infecção primária. Via de regra, tirando alguma exceção, você só vai produzir IgM da primeira vez que você sofreu a infecção, principalmente pelo treponema pálido, que é uma única espécie. Então a primeira vez que você tem contato com o treponema, você vai produzir anticorpos da classe IgM. Então seu FTABS IgM vai dar positivo, né? Vai dar reagente. Depois, esse FTABS IgM dá não reagente e o IgG vai dar reagente para o resto da vida. Depois disso, vamos supor que o paciente curou. Beleza, fez o tratamento, curou, VDRL vai dar não reagente e esse FTABS vai continuar dando reagente. Se ele pegou sífilis de novo por uma outra infecção, ele não volta a produzir IgM. IgM não é anticorpo de infecção aguda. Dá uma olhada lá no meu canal do YouTube, Descomplica Mais, tudo junto, que tem um vídeo falando sobre isso. IgM não é anticorpo de infecção aguda. IgM é anticorpo de infecção primária. Como a primária é aguda, aí ele vai ser detectado na infecção aguda porque é primária. Infecções que causam reagudizações, por exemplo, como o sífilis, né? Eu posso ter outras elevações de carga bacteriana e sintomática, então reagudizações. Infecções que causam reagudizações, eu não volto a produzir IgM. IgM é uma vez só, produziu, acabou. A não ser que eu seja infectado por uma outra espécie que cause a mesma infecção, ok? Eu sei que todo mundo vai ouvir essa história, aguda IgM, crônica IgG. Entenda o seguinte, primária IgM, crônica, cura, memória IgG. Essa é uma dica de ouro. Por quê? Porque quando o paciente reagudiza, ele não volta a produzir IgM. Então, toda hora que aqueles médicos ficam solicitando IgM, IgG, FTABS, saiba que o IgM não vai dar reagente. Se o paciente já teve sífilis, ele vai dar IgG para o resto da vida. Então, o FTABS e IgG que vai dar reagente. Da primeira vez que ele teve contato, por exemplo, teve uma relação sexual de risco, e o médico está suspeitando de sífilis, ele pede o IgM. Beleza. Né? Se foi a primeira vez que o paciente teve sífilis, se realmente ele teve sífilis, ele vai ter IgM. Ok? Ficou claro isso para vocês? Lu Torres está dando oi, Lu. IgM e IgG. Então, o paciente já teve sífilis e o médico solicitou IgM e IgG. FTABS. A gente vai fazer no laboratório, mas a gente vai só ganhar o dinheiro, porque o IgM vai dar não reagente com certeza. E se der reagente, foi algum probleminha no ensaio. Espera-se que ele dê sempre não reagente, se o paciente já teve sífilis, infecção tardia. Ok? Então, principalmente na sífilis terciária, a gente não tem uma carga bacteriana muito alta. O VDRL vai dar baixo ou não reagente, mas o FTABS vai dar reagente. E é na sífilis terciária que a gente tem as situações de neurosífilis, de sintomas de cardiopatias e de goma, que são úlceras que aparecem geralmente na pele do paciente e são lesões bem feias, assim, certo? Outra coisa que eu queria saber de vocês aí, que está aqui para eu falar
sobre o VDRL. Efeito prozona cai em muitos concursos quando fala de VDRL. Quem é que vai me dizer aí o que é efeito prozona e como a gente resolve? Efeito prozona é uma situação nossa, de laboratório. Não tem a ver muito com o médico. Fernanda está pedindo para salvar o vídeo. Vai estar lá no nosso canal do YouTube. Descomplica mais, Fernanda, amanhã. E aí, gente, o que é o efeito prozona e como a gente faz para resolver? Sempre que fala de VDRL, a gente fala desse efeito prozona. Parece até que é uma coisa comum. E uma coisa que eu queria até confidenciar com vocês. Todo livro que fala de VDRL, ele fala do efeito prozona. Eu tenho certeza que a maioria dos autores dos livros que falam de efeito prozona nunca viram um efeito prozona de fato. Por quê? Porque eles colocam como se fosse uma coisa assim de outro planeta. Florencio e Daniele está colocando aqui. O que é efeito prozona? O excesso de anticorpos geralmente ocorre na sífilis secundária. Os ensaios de aglutinação, a gente tem uma quantidade ideal de antígeno e de anticorpo para que a aglutinação fique bem bonita. Quando eu tenho excesso de anticorpos, pode ser que é uma malha de anticorpos tão grande que essa aglutinação não fique perfeita. Então o que é que os livros falam? Que o efeito prozona é a possibilidade da observância de um falso negativo devido ao excesso de anticorpos. Então o que é que acontece? O paciente tem tanto anticorpo que eles ficam tanto concorrendo pelo antígeno que não há a aglutinação visível. Agora deixa eu dar uma dica aqui para vocês de laboratório. Eu já vi 3 vezes o efeito prozona. É inclusive muito raro. Eu acredito que poucas pessoas já tiveram a oportunidade de ver. Eu vi porque eu trabalhava em um laboratório de doenças infecciosas que fazia muito VDRL. E trabalhei também muito tempo. O que é que acontece com o efeito prozona? O efeito prozona não é que dá um falso negativo, que você olha o VDRL lá no microscópio e fala assim, esse VDRL é não reagente. Não é assim. É um não reagente grosseiro. É aquele não reagente que você olha e fica assim, tá muito estranho, tá muito grosseiro. Então, eu já vi o efeito prozona e assim, um analista atento, ele não deixa passar batido no efeito prozona. Então, qual é a dica? Teve dúvida? Dilui. Então, é comum os laboratórios fazerem só 1 para 1 e quando dá não reagente liberar o laudo, sem fazer diluição. Isso é comum. Até porque o efeito prozona é muito raro. Então assim, mas bateu o olho, teve qualquer dúvida, achou grosseiro, achou estranho, dilua para ver se não é um efeito prozona. Não acho necessário você diluir todas as amostras, como a bula dos kits falam, diluir todo mundo 1 para 8. Eu acho desnecessário, o efeito prozona é muito raro e é perceptível sim. O excesso de anticorpos impede aquela aglutinação perfeita. Como é que você resolve o efeito prozona? Vamos lá, Florencio, Daniele, Letícia que responderam aqui que era o excesso de anticorpos. Como é que eu resolvo isso para que eu visualize uma aglutinação perfeita lá na minha amostra? Então o efeito prozona é a possibilidade do falso negativo devido ao excesso de anticorpos, Beleza. Como é que eu resolvo isso? Beleza, olhei lá e vi, achei estranho. A gente comentando, falamos, pode ser um efeito prozona. Então o que é que eu faço? Diluição seriada, perfeito. Camille e Florencio. Priscila chegou. Até que fim, Priscila? Geralmente ela chega sempre cedo nas lives e ajuda bastante, anima bastante a galera. E hoje ela está animada porque ela já está com o livro em mãos. Fui entregar pessoalmente. Então, o que acontece? A gente faz a diluição seriada, que é aquela diluição 1 para 1, 1 para 2, 1 para 4, em que você dilui a amostra do paciente. Fiquem atentos porque às vezes, a depender do autor, ele usa termos diferentes. Eu gosto muito de usar a diluição da amostra do paciente. Tem já autores que preferem utilizar titulação de anticorpos. No final dá no mesmo.
Talvez conceitualmente tenha alguma questão aí. Eu prefiro usar diluição, mas é titulação, né? Você vai avaliar até qual é a última diluição da amostra em que o ensaio vai dar reagente. Então, para resolver o efeito prozona, o que é que a gente faz? Dilui a amostra do paciente, né? Então a gente faz a diluição seriada. E aí a gente resolve. Porque o paciente 1 para 1 vai dar estranho, 1 para 2 vai dar estranho, 1 para 4 vai dar estranho, 1 para 8 em diante, a gente visualiza a aglutinação perfeita. Então, para resolver o efeito prozona, a gente faz a diluição seriada. E o que é que a gente dilui no ensaio de VDRL? A gente só dilui a amostra do paciente. Então, quando a gente fala, vamos fazer diluição, é diluição da amostra do paciente. O antígeno que a gente coloca depois, as partículas de colesterol sensibilizado com cardiolipina, não dilui. No final, depois que você terminou a diluição seriada, você vai lá e coloca uma quantidade determinada em todos os pocinhos lá da nossa plaquinha, certo? Para fazer. Então, efeito prozona é isso, excesso de anticorpos que atrapalha a aglutinação. Isso pode dar oficialmente pode dar um falso negativo. Beleza? Deixa eu ver mais, gente. O que é que eu queria chamar a atenção aqui para vocês? Efeito prozona. Agora eu quero fazer uma pergunta difícil. Eu quero ver quem vai acertar. Mas por que o efeito prozona é normal na sífilis secundária? Ô, Camilo, não chega a ser normal, não. Mas assim, é mais comum ser na sífilis secundária. É justamente porque o paciente tem a sífilis primária, o sistema imunológico se organiza, a imunidade inata entra em combate contra essa bactéria, e aí ela entra numa fase de latência. Quando ela entra na fase de latência, beleza, cessou os sintomas, o paciente está de boa. Muitas vezes ele nem sabe que está com sífilis. Por algum motivo imunológico, essa bactéria entra em estado de multiplicação de novo, e aí vem bombando. Por isso que geralmente é na sífilis secundária que você tem uma carga bacteriana alta e uma carga de anticorpos também alta. Uma concentração de anticorpos também alta. Então é por isso que é na sífilis secundária. É como se fosse assim, ali é o susto. Tem a sífilis primária, a latência, e aí vem a sífilis secundária bombando. As bactérias que estavam latentes, elas voltam a se multiplicar, e aí o sistema imunológico começa a secretar muito anticorpo. E aí você tem muito anticorpo e muita bactéria. Pegou o sangue do paciente com muito anticorpo, utilizou uma quantidade padrão de antígeno lá no ensaio do VDRL, aí você pode ter essa situação do efeito prozona. Mas é extremamente raro. Eu tenho certeza que muita gente não viu, que trabalha em laboratório, vai continuar não vendo, porque é extremamente raro você detectar o efeito prozona, certo? Beleza? O que mais eu queria falar? Ah, sim, quero fazer uma pergunta super difícil. Eu quero ver quem vai acertar, hein? Diego chegou aqui para prestigiar a nossa live também. Diego, imunologista. Todo mundo tá aí. Os sintomas da sífilis secundária são péssimos, são mesmo, porque eles espalham pelo corpo todo e muitas vezes o médico nem suspeita. Fica aparecendo lesões dermatológicas, são placas que espalham pelo corpo, às vezes descamação da pele. São situações em que não se suspeita de uma doença infecciosa ou de uma doença sexualmente transmissível, bolha nas mãos, nos pés, realmente. É inclusive difícil fazer o diagnóstico clínico, né? Beleza, qual é a pergunta difícil que eu quero fazer para vocês? Só quem assistiu essa live que vai saber, e se um dia for perguntado vai acertar. Vamos lá. Pois é, e tem gente que fala que é dermatite, perfeito. Excesso de anticorpos, efeito prozona. Beleza, atrapalha a aglutinação. E excesso de antígenos também atrapalha a aglutinação. Como é o nome do efeito? Qual é o nome que a gente dá ao efeito de atrapalhar essa aglutinação, caracterizado pelo excesso de antígeno? Excesso de anticorpo, efeito prozona, todo mundo já ouviu falar, quem é de laboratório. E o excesso de antígeno, qual é o efeito? Efeito o quê? Vou ficar aguardando vocês responderem. Excesso de antígeno, efeito... Enquanto vocês vão pensando aí, deixa eu mostrar aqui, ó, meu livro, concurso público,
10 passos para estudar de forma eficiente. Vocês devem estar vendo ao contrário. Eu imprimi na live anterior ele, e a gente está mandando através do Mercado Livre para todas as cidades, certo? Então a gente tem um link lá no Mercado Livre, quem ficar interessado. Nosso livro a gente é um pré-lançamento, o lançamento oficial vai ser no ano que vem. Mas como tem muita gente falando do concurso da EBSER, a gente está falando dele. A gente antecipou uma tiragem artesanal até do nosso livro que vai publicar no ano que vem. Então muita gente já tem, Priscila já tem a dela, já viu hoje, já deve estar começando estudando. Eu quero vocês ficando bem colocados nesses concursos, hein, gente? Então, beleza. Efeito pós-zona, não. É pós-zona, não é não, viu, Daniele? Nada de pós-zona. E aí, quem mais vai chutar aí qual é o efeito? Excesso de anticorpo, efeito prozona. E excesso de antígeno, efeito... Bora lá, vocês estão muito quietos nessa live, hein? Priscila já quer dar um spoiler do livro. Olha, não fique dando spoiler do livro, não, senão ninguém vai querer ler o livro. Reação cruzada, nada de reação cruzada, nada de pós-zona. Qual é o nome do efeito? Cadê a galera aí de laboratório? Cadê Florencio, que responde sempre? Cadê Camille? Vamos lá, cadê Diego Mota, que está presente? Eu não acredito que Kátia, que está de férias, está aqui também presente na nossa live. E aí, Catinha? Responda aí. Efeito prozona, excesso de anticorpos atrapalhando a aglutinação. Jordana está presente também aqui. E aí, efeito que... Olha, se ninguém palpitar, eu não vou dar resposta. Vocês vão ter que procurar depois na literatura e não acho assim muito fácil. E aí, será que a gente vai se dar bem nesses concursos? Lembrando, viu, gente? Tô aguardando aqui. Efeito gancho, boa. Nandelli. Mas não é não. Efeito precipitação. Boa, Camila. Tá vendo aí que Camille ia participar? Nada de efeito precipitação. Tali falou efeito gancho. Nada de gancho. Prozona, Diego. Nada de prozona. Prozona é excesso de anticorpo. Essa é muito difícil. Não tem na apostila que tem. Claro que você não tem, Diego. Florencio. Nessa apostila que você tem aí, eu tenho certeza que não tem esse. Pode procurar na internet, ninguém vai achar. Isso aí é daquelas pegadinhas que caem no concurso e só acerta quem realmente fez uma preparação perfeita, né? E uma preparação pesada, né? Nada disso, nada de precipitação. Excesso de antígeno precipita, a gente sabe, mas isso não atrapalha a aglutinação. Então, sim, ó, lembrando, estou aguardando aqui, precipitação é reação de anticorpo com antígeno insolúvel, então não é precipitação. Não é mesmo não, Florencio, nada de precipitação. Só lembrando, viu, gente, que a gente vai fazer lá em janeiro, por enquanto a gente está trabalhando com a turma só para sábado. 4 sábados de janeiro a gente vai fazer a maratona de questões. A gente está organizando as turmas por link, manda um direct aqui, quem ainda não viu, manda um direct aqui no Instagram, falando que quer participar da maratona de questões, que a gente vai fazer uma maratona de questões EBSER. 4 sábados. A gente vai estudar de verdade para esse concurso. Solta a voz, professor, que as sinapses estão pesadas. Eu estou com vontade de não falar, para deixar vocês curiosos. Né? Pois é, essa e outra vão estar lá na nossa maratona de questões, lá em janeiro. Estou aguardando vocês, né? Então, gente,
Anotem aí, só para vocês, vou falar baixinho só para vocês aqui. Efeito prozona, excesso de anticorpos, excesso de antígeno, também você pode ter um falso negativo, mas nesse caso a gente chama de efeito Hooke, H-U-C-K, efeito Hooke. Então, excesso de anticorpos, efeito prozona, excesso de antígenos, efeito Hooke, ok? Efeito Hooke. Nada de precipitação, nada de nada, efeito Hooke. Isso aí não acha nem, acho que até livro você vai ter dificuldade de achar isso. Efeito Hooke, pronto. Damile colocou aqui, Hooke mesmo, igual o lá do filme, do Hooke. Queria até o computador aberto para acertar todos. Podia estar com o computador aberto que não ia acertar essa daí não, viu? Efeito Hooke. Tá, Camila, Priscila agora me deixou na dúvida se é Hooke, H-U-L-K ou é H-U-C-K. Não tô lembrando não, sei que é efeito Hooke, certo? Então eu já falei de GM, de GG, de FTABS, de ELISA, já falei mais o que? De imunocromatografia, de quimiluminescência, de efeito prozona, de efeito Hooke, de sífilis primária, secundária, terciária. Tudo isso cai muito no concurso. Ah, falta uma coisa aqui de falar ainda de sífilis que vale a pena chamar a atenção para vocês, hein? Que é quais são as situações em que o paciente dá um VDRL reagente e que não tem nada a ver com sífilis. Eu quero ver vocês colocando as situações aí, hein? Quais são as situações em que o VDRL dá reagente e não tem nada a ver com sífilis? A gente não viu que o VDRL pega anticorpos contra a cardiolipina? Pois é, quais são as situações? Estou vendo aqui Paula Azevedo perguntando como é que faz para participar da maratona. Tem um link, Paulo. Você pode até aqui mesmo me mandar um direct assim que terminar a live. Fala assim, eu queria participar da maratona. A gente manda um link e aí você bota lá os dados, a gente entra em contato direitinho. E tá super barato, tanto a maratona quanto o livro. É bem baratinho mesmo. Eu quero fazer mesmo para a gente movimentar a galera. Vocês não vão achar nenhum cursinho, nenhum aulão por preço semelhante. Serão 4 sábados. E a gente tem poucas vagas, que lá no Descomplica Mais, no máximo a gente cabe 20 pessoas. E eu não vou colocar mais de 20, né? Porque eu gosto, fique todo mundo confortável. Só mandar chama no directzinho e a gente manda o link. Tanto para você receber o livro quanto a maratona. Vamos lá, tô vendo aqui todo mundo falando, achei que fosse algo que tivesse visto na faculdade, mas não esteve lembrando, mas realmente eu nunca vi esse termo. Pois é, Camille disse que nunca viu o termo efeito Hooke, não só você, como muita gente. Gravidez, olha lá, quem está respondendo aqui é Daniela, respondeu gravidez, sim gente. Gravidez é uma situação em que o VDRL pode dar reagente e não tem nada a ver com sífilis. Geralmente a gestante, ela tem lesões teciduais, e essas lesões teciduais expõem um pouquinho de cardiolipina e você pode ter aumento desse anticorpo anticardiolipina. Não tem nada a ver com sífilis. Então a gestante dá 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8 no VDRL, é super tranquilo, não tem problema nenhum, não tem nada a ver com sífilis. E é muito comum elas ficarem preocupadas. Eu tenho lá um vídeo falando de VDRL no canal do YouTube, e várias perguntam que o VDRL deu reagente, preocupadas com o bebê, porque aí olha, VDRL é reagente, aí olha na internet e vê o nome sífilis. Sífilis na gestante, ela descobre logo que tem infecção congênita. Infecção congênita, surdez congênita, malformação óssea e todos esses detalhes. E aí já fica desesperada. Então é importante, vocês são profissionais de laboratório, tanto técnico, biomédico, farmacêutico, biólogo, ficar atento a isso. Se você vai liberar um reagente para uma gestante 1 para 2, 1 para 4, é até bom que você entregue em mãos. Porque qualquer coisa, se ela ficar ali nervosa, você explica logo, fique tranquila. Geralmente 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8 tem nada a ver. Principalmente se o treponêmico der não reagente, aí é que fica tranquilo mesmo. A gestação é uma situação. Daniela colocou gestação. Camille colocou aqui caso de artrite reumatoide, doenças autoimunes muito comum, Camille. Paciente
com 50 anos, com alguma doença autoimune, às vezes ele nem sabe que tem essa doença autoimune, o VDRL dá alto. Eu já vi um paciente com lúpus, né, uma doença autoimune, dá um VDRL 1/512, o que não é comum. Essas situações assim, de autoimunidade, de gestação, de lesão cardíaca, é comum você dar um VDRL 1/16, 1/8, 1/4, 1/32, mas 1/512, como eu vi no paciente com lúpus, é estranho. 1/512 você pensa em sífilis. Só que não, era um paciente com treponêmico não reagente e deu 1/512, ou seja, VDRL altíssimo e não tinha nada a ver, era uma doença autoimune. Boa, vocês falaram gestação, beleza. Doença autoimune, beleza. Paula está falando aqui também gravidez, imunização, algumas infecções. Algumas infecções com lesão tecidual aumenta um pouquinho de cardiolipina no sangue, aumenta e você pode ter um VDRL reagente, né? Sempre que tiver lesão tecidual, a depender do tecido, expõe um pouquinho de cardiolipina e pode ter hanseníase, hepatite B, Laiane está colocando. Lembrando que aí você não usa o VDRL para fazer o diagnóstico, mas algumas infecções, sim, o paciente com essas infecções ele pode dar um VDRL reagente, e às vezes o VDRL é altíssimo, como eu falei, 1/512 é um VDRL de paciente com sífilis secundária. Comum paciente com sífilis secundária dá 1/512, e nesse caso não, era só uma doença autoimune. Lúpus, boa, lúpus, de novo. Gravidez, lúpus, doença autoimune, hepatite, sim. Lucas está falando aqui, idoso, também, outra situação comum. Paciente com 60, 70 anos, vai fazer um VDRL, não sei para quê, né? Mas de vez em quando o médico solicita ele fazer um VDRL, e aí esse VDRL dá 1/8, 1/16, então a gente tem que ficar esperto. Paciente idoso, lesão tecidual é comum, e aí você expõe cardiolipina, aumenta a concentração de anticorpos anticardiolipina, certo? Então, vocês falaram várias situações ótimas aí, todas essas aí o paciente pode dar um VDRL reagente, não tem nada a ver com sífilis, certo? E aí mais algumas perguntas com relação a VDRL, com relação a diagnóstico, com relação a sífilis. Por exemplo, lesão nervosa do sistema nervoso central é característica de qual tipo de sífilis? Sífilis terciária. Sífilis terciária. Tanto na sífilis primária quanto na sífilis terciária, geralmente a carga bacteriana é baixa. Então você pode ter um VDRL não reagente, tanto na sífilis primária e na secundária. E outra perguntinha para vocês, aquele reagente RPR é a mesma coisa do VDRL? Kat está perguntando, Kat Magalhães. Sim, Kat. A lógica que a gente usa para o VDRL é a mesma lógica que a gente usa para o RPR. O RPR é uma detecção de reaginas, é um teste antigo, praticamente não se usa mais, mas ainda fala nos livros. Tudo que a gente fala de VDRL, a gente pode, apesar de serem testes diferentes, mas assim, a ideia do RPR é a mesma do VDRL. Eu nem comentei porque é um teste que não se usa mais há muito tempo. Todo mundo interagindo, boa. A live vai acabar em 10 minutos já, eu não acredito que já tem 1 hora, eu estava pensando aqui que ia ter meia hora só a live, certo? Então, gente, isso aí. Então a gente tem essas situações que o VDRL pode dar reagente e o teste é não treponêmico, ok? FTABS, um ensaio de ELISA. Qual é o tipo de ELISA que vai ter lesão cardíaca ou o tipo de... Eu falei FTABS é um tipo de ELISA. FTABS é um tipo de imunofluorescência. Mas eu posso ter teste treponêmico de imunofluorescência, ELISA, quimiluminescência ou imunocromatografia. Outra coisa... lesão cardíaca e lesão neurológica é situações de sífilis terciária. E outra coisa, a sífilis ela é uma infecção congênita. Se a gestante tiver com muita bactéria, ela pode passar para o bebê. Nesse caso, o bebê vai ter uma infecção congênita por sífilis, é grave. Então é comum o bebê que tem sífilis congênita, ele evoluir logo para neurosífilis. E esse é o medo de todo mundo, certo? Então a sífilis ela é uma infecção grave quando você tem durante a gestação. Sempre no primeiro trimestre da gestação é que é mais grave.
Quando passa para o bebê é mais grave, mas é mais fácil passar para o bebê quando você tem infecção no terceiro trimestre. Mas no primeiro trimestre, quando passa, é mais grave do que quando passa no terceiro trimestre. Isso aí que Priscila está falando. Então a gente tem, quando tem sífilis congênita, a gente tem mesmo malformações, cegueira, malformações ósseas. Professor, o senhor ainda não respondeu minha dúvida no post da pergunta 10. Eu passei batido, viu, Camille? No post lá da pergunta 10, daqui tá no feed do Instagram. Eu vou olhar e lhe respondo. Lá mesmo, certo? Beleza, gente? Priscila tá falando que é péssimo isso, a sífilis congênita. E é mesmo. É uma doença grave, tem que se preocupar bastante. E é inclusive difícil você fazer o tratamento da gestante, né? Porque boa parte das drogas são teratogênicas. Vou postar essa live no Stories? Não. Vou postar essa live lá no nosso canal do YouTube, viu, Karine? No canal do YouTube Descomplica Mais vai ter a live inteira. Lá no Stories eu não coloco não. Para o diagnóstico da sífilis congênita, o VDRL do recém-nascido tem que ser 2 vezes maior do que a da mãe. Cátia Magalhães, olha, se for o VDRL do recém-nascido 2 vezes maior do que a mãe, você suspeita de que ele pode ter sífilis. Mas para fechar o diagnóstico mesmo, só com teste treponêmico. Então, boa, já que você botou isso, Cátia, deixa eu lhe falar. Como é que a gente fecha o diagnóstico da sífilis congênita? A gente tem que detectar alguma coisa que esteja no bebê, de verdade, que seja produzida por ele. Então, o diagnóstico da sífilis congênita, ela é dada com a presença do IgM, porque IgG ele é passado por várias formas da mãe para o bebê. Agora a IgM não. Então se tiver IgM no sangue do bebê contra a sífilis ou contra o treponema pálido, a gente fecha o diagnóstico de infecção congênita. Ou isso, ou se a gente detectar material genético do treponema. Como o PCR, a PCR é difícil de se fazer assim, de forma geral, é mais fácil você fazer a pesquisa de IgM. Achou IgM no bebê, fechou o diagnóstico. Como ela falou, se o VDRL do bebê for mais alto do que o da mãe, a suspeita aumenta, mas não fecha diagnóstico. Beleza? Eu vou deixar lá no canal gravado, certo? Descomplica Mais. Quem não é inscrito ainda, terminando a live, entra lá no YouTube, bota Descomplica Mais e se inscreve, dá essa força lá no nosso canal, que a gente já está com quase caminhando por 6.000 inscritos no nosso canal. Beleza? Gente, muito obrigado. A live passou voando. Eu achei que tinha aqui uns 20 minutos de live, já vai ter 1 hora pelo que vocês estão falando. Espero que tenha ficado claro. Dúvidas podem mandar via direct, que a gente bate um papo. Eu estou deixando questões lá no feed. Quase todo dia eu estou colocando uma questão lá para a galera responder e treinar. Não esqueçam do nosso livrinho, concurso público, está aqui disponível para quem quiser. Eu fiz um livro para quem não gosta de ler, ou seja, os capítulos são curtos, não tem conversa fiada. Eu dou logo a dica rápido, certo? Como é que você organiza seus estudos para ter um bom resultado lá no concurso. Próxima live, quarta-feira de novo, viu, Camille? 9 horas. Não esqueçam. E quem puder participar da nossa maratona de questões, fiquem atentos. Maratona de questões em janeiro, 4 sábados à tarde, ou seja, você trabalha de manhã e de tarde vai lá para o lado do Iguatemi, que é lá na nossa sede do Descomplica Mais, e faz a maratona de questões, certo? Com a gente. E vocês vão ver, eu passei 2 vezes no concurso da EBSER e todas as vezes que eu estudo para o concurso, eu estudei do jeito que eu descrevi em detalhes aqui no nosso livro. Claro que eu não tenho fórmula milagrosa, não iludo ninguém, não estou dizendo que você vai ler o livro, vai chegar lá sem estudar e passar no concurso, claro que não. Agora, a forma que eu organizo o estudo, eu acho que é mais eficiente do que dos meus concorrentes, senão eu não tinha passado, né? Ainda mais em concurso federal, que é muito difícil. Valeu, galera, muito obrigado pela presença de vocês, estamos juntos. Eu ainda não tenho o tema da próxima live, mas assim que tiver a gente divulga. Com certeza vai ser algum tema assim de conteúdo. Eu estava falando muito da EBSER. Fale, Priscila, o spoiler do livro que você está doida para poder falar. Fale que só falta 2 minutinhos. Eu ainda não sei o tema da próxima live, mas vai ser conteúdo, certo? Eu falei de EBSER, já falei
de como é a empresa, falei como é o concurso, e essa é a primeira live que eu falo de conteúdo. E o conteúdo Sífilis em concurso é um conteúdo que cai muito, perguntando toda essa história que eu falei aqui. Anne está perguntando para a maratona, manda um direct aqui, Anne, assim que terminar a live, que é agora, e eu mando para você o link e você acessa. Super baratinho. Lucas, como preparar um currículo para estágio? Fica aí minha sugestão. Isso aí é assunto para uma próxima história, viu, Lucas? Mas é um absurdo o tanto de currículo mal feito que a gente recebe no hospital. Então, tanto para estágio quanto para quem quer emprego, tem que se preocupar bastante com isso. O livro tá massa para quem tem preguiça de ler. Eu botei os capítulos bem curtos, então quem tem preguiça de ler, lê e rapidinho acaba o capítulo, né? E também não tem, o livro tem pouquinhas páginas, é super fácil de ler mesmo, está sendo um prazer divulgar e a galera está gostando até agora. Valeu, gente, muito obrigado. A live vai estar presente no nosso canal do YouTube. Quem quiser saber mais de como ter acesso ao livro e a maratona de questões, me manda um direct agora que eu vou responder daqui a pouquinho, certo? Valeu, grande abraços, até a próxima. Valeu, galera.